Aluno querido, vamos começar a estudar agora pronome. Olha só, dentro da morfologia, uma das seções principais tem a ver com pronome. Por quê? Porque, além de haver muitos pronomes, né, é uma das classes de que as bancas mais gostam. Então, você vai reparar que nós vamos ter várias aulas só sobre pronome. Então, é bem importante você prestar atenção agora e compreender tudo que eu vou falar. Fechou? Esse nosso estudo sobre pronomes vai contemplar classificação, vai contemplar retomada, tudo isso que é importante para a gente poder entender como é que eles são empregados em uma sentença, para que eles servem, tá? Bem, então vamos começar aqui o nosso trabalho. Aqui, ó, pronomes, beleza? Por definição, meu aluno querido, maravilhoso e amado, pronome é uma palavra que serve como um elemento de coesão. Coesão é sempre uma espécie de conexão dentro do texto, tá? Então, o pronome serve para retomar e serve para substituir alguma coisa colocada dentro de um texto, beleza? Ele faz retomada e faz substituição. Por essa natureza, ele é chamado de elemento coesivo, tá? Ele promove cadeias coesivas, cadeias de conexão. Várias bancas, e aqui eu destaco uma delas que cobra bastante isso, o CESP, várias bancas gostam de pedir para que você perceba como é feita a cadeia coesiva, como ela é construída, tá? De mais a mais, toda vez que você estiver estudando um pronome, você tem que ficar de olho em um processo chamado de referenciação. Pablo, que vem a ser referenciação? É a capacidade que o pronome tem de retomar um elemento que vai ser chamado de referente. Então, na referenciação, você sempre vai procurar o pronome, que vai ser o elemento de ativação, né? Ele que vai retomar o referente. E além do pronome, você vai buscar quem é o seu referente textual. Pronome e o referente. Ótimo? Se você pensar desse modo aqui, já fica fácil resolver. O que é que nós precisamos ter em mente, que é bastante importante? No processo de referenciação, a banca vai pedir para você descobrir quem é o elemento retomado. Uma leitura simples geralmente funciona para resolver. Só tome cuidado com as ambiguidades, né? Então, quando houver mais de um referente possível, geralmente a banca sinaliza, mas é importante tomar cuidado. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você. Eu gostaria de que você anotasse isso no seu material, para que você pudesse ter aí a título de registro, tá? Então, imagine uma frase como: Maria comprou um carro. Ponto. Ele é vermelho. Essa é uma frase em que a referenciação é muito simples, é muito evidente. A palavra ele, que está aqui, é um pronome, certo? É um pronome. Vou perguntar para você, que elemento da frase anterior a palavra ele está retomando? Parece até besteira eu te perguntar, né? Mas a palavra ele está retomando esse termo, um carro. Quer dizer que o pronome é a palavra ele e a expressão um carro é o nosso referente, beleza? É o nosso referente, é o elemento que ele está retomando. Esse tipo de coisa você precisa saber fazer dentro de uma frase, tá? Na análise das questões. Esse aqui seria o exemplo mais fácil de referenciação. Vou pegar um intermediário agora. Olha só. Pedro encontrou as chaves. Pedro encontrou as chaves e as guardou. Ótimo. Pablo, onde é que está o pronome na frase que você acabou de escrever? O pronome está aqui, ó. As. Pablo, mas esse as não era um artigo?
é um artigo quando estiver antes de um substantivo. Ele está aqui antes do verbo guardar. Então aqui ele é um pronome, certo? Ele é um pronome. Eu vou perguntar para você, o que foi que o Pedro guardou? Pedro guardou as chaves. Isso é. Então, o pronome é a palavra as e ele retoma o grupo as chaves. Isso significa referente, certo? Passa a ser o referente desse pronomezinho as. Fácil, simples de encontrar, simples de identificar. Mas essa referência já é um pouco mais trabalhosa do que essa aqui. Agora, existe uma terceira modalidade de referência que dá um pouco mais de trabalho. Concentra agora para você entender esse caso aqui, ó. Veja só. João disse o que achava importante. João disse o que achava importante. Veja, aqui nós temos dois pronomes. Temos esse o, que é um pronome. Pablo, por que ele não é um artigo? Porque se ele fosse um artigo, esse que teria um chapéu, porque viraria um substantivo, tá? Esse o é um pronome demonstrativo. Você pode ainda não saber, mas vai aprender daqui a pouco. E essa palavra aqui também é um pronome. Nesse caso, é um pronome relativo. Qual é a grande jogada? A banca examinadora vai perguntar para você quem é que a palavra que está retomando. A palavra que está retomando a palavra o. O referente da palavra que é esse pronome o. É como se eu dissesse, João disse aquilo que achava importante. Então, esse que tem como referente o pronome o. Isso já caiu numa prova. É por isso que eu estou explicando para você. Já está esperto, tá? Você já vai saber isso aqui. Para você não sofrer quando a banca trouxer uma questão dessa natureza. As três modalidades de referenciação, da mais simples, aquela que te daria um pouquinho mais de trabalho. Tudo bem? Ótimo. Então, abrimos aqui a nossa sessão sobre pronomes. O que eu vou fazer agora é uma classificação. Existem duas maneiras de nós classificarmos um pronome. A primeira maneira de classificar tem a ver com o tipo de pronome, né? Com relação à categoria a que ele pertence. E depois podemos falar sobre o papel que ele desempenha numa frase. Se nós fizermos o primeiro tipo de classificação com relação às categorias, né? Primeira classificação, as categorias pronominais. O que é que a gente vai encontrar? Vamos encontrar ali que nós temos pronome pessoal, ok? Depois, pronome de tratamento. Depois do pronome de tratamento, temos o pronome demonstrativo. Depois do demonstrativo, temos o pronome relativo. Temos o indefinido. Temos o pronome interrogativo. E depois do interrogativo, temos o pronome possessivo. São 7 tipos de pronome. Pablo, obliquátono. O pronome obliquátono faz parte dos pessoais, então não confunda, tá? Não confunda. Nós temos aqui essas 7 categorias, que são as categorias dos pronomes, categorias pronominais. Vamos estudar uma por uma, beleza? Uma por uma, para você entender o emprego. Pablo, eu posso destacar um ou outro pronome como mais importante? Pode. Você pode destacar o de tratamento, o pessoal, o demonstrativo e o relativo. Quase tudo, né? Esses são bem importantes. Então, o de tratamento só quando você tiver que estudar redação oficial. De resto, o pessoal, demonstrativo e relativo são os mais importantes. Ok? Primeira classificação foi quantas categorias. Segunda classificação com relação ao papel que ele desempenha dentro de uma sentença, tá?
com relação ao papel. Com relação ao papel, nós podemos ter dois tipos de pronome. Então, vamos dar uma olhada aqui. O primeiro pronome, o da letra A, vai se chamar pronome substantivo. Tá? E eu vou explicar o porquê desse nome. O que significa dizer que ele é um pronome substantivo? Significa dizer que ele tem função de um substantivo na sentença. Como assim, professor? Função nuclear. Então coloca lá. Ele tem função nuclear. Ele não aparece como um determinante, não aparece para especificar alguém. Ele é o principal ali. Olha o exemplo. Eu farei a colocação. Tranquilo? Numa frase como essa, eu pergunto para você, quem é o sujeito da frase? Você vai dizer, o sujeito da frase é a palavra eu. Ótimo. A palavra eu, em volta dela aqui, ó, ela está acompanhada por algum elemento? Não tá. Tem alguém que está circundando essa palavra eu? Não tem. Então ela está sozinha, ela está funcionando como o núcleo do sujeito. Isso quer dizer que ela tem função nuclear. Se ela tem função nuclear, ela é um pronome. Um elemento? Não tá. Tem alguém que está circundando essa palavra eu? Não tem. Então ela está sozinha, ela está funcionando como o núcleo do sujeito. Isso quer dizer que ela tem função nuclear. Se ela tem função nuclear, ela é um pronome o quê? Substantivo. Ô Pablo, mas eu não é um pronome pessoal? Calma, cara, são coisas diferentes. Não se apresse, cuidado aí com a precocidade, tá? Pessoal é a classificação de categoria. Quanto ao papel, ele desempenha o papel de um substantivo. Entendeu? Para ficar mais claro, compare aqui, ó, com o tipo B, que é o nosso pronome adjetivo. Para você ter um pronome adjetivo, ele não pode ser de função nuclear. Ele vai ter função determinante ou função periférica. Ele vai parecer um tipo, vamos pensar assim, ele vai parecer um tipo de adjetivo, um elemento que está acompanhando. Coloca ali, função periférica. E agora, para você entender isso com propriedade, pega uma frase como: meu aluno entrou no Facebook. Numa frase como meu aluno entrou no Facebook, eu pergunto, quem foi que entrou no Facebook? Resposta, meu aluno. Joia? Qual desses dois elementos é o núcleo dessa expressão? Evidentemente é a palavra aluno. Aluno é o substantivo e automaticamente o núcleo dessa expressão. A palavra meu, que está aqui, é um pronome e ele é um pronome possessivo, isso você sabe. Mas ele está fazendo o quê? Ele não está aqui para especificar o aluno? Não está determinando o aluno? Como ele está no papel de determinante, nós diremos que ele é um pronome adjetivo. Isso significa dizer que se trata de um pronome adjetivo. Então você vai pensar, quando estiver como núcleo, pronome substantivo. Quando estiver ao lado, pronome adjetivo. Certo? Muito bem, já fizemos a classificação dos tipos de pronome. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a estudar propriamente cada uma dessas categorias. E nós vamos começar por aquilo que é o assunto básico desta aula. O pronome pessoal, tá? O pronome pessoal. Então, já coloque aí o primeiro tipo de pronome, pronome pessoal. Pablo, você pode me dizer por que o nome desse pronome é pessoal? Porque ele se refere às chamadas pessoas do discurso, tá? As pessoas, vamos pensar assim, da comunicação. Pessoas do discurso. E nós podemos mapear com facilidade 3 pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa do discurso é quem fala. A segunda pessoa do discurso é para quem
se fala. E a terceira pessoa do discurso é sobre quem se fala. Quem fala, para quem se fala, sobre que ou sobre quem se fala. Essas são as pessoas do discurso. E a partir dessas pessoas, nós conseguimos montar uma tabela com os nossos pronomes pessoais, que é a tabelinha que você tem aí no seu material. Eu vou reproduzir aqui apenas para que a gente possa conversar mais propriamente, tá? Então você coloca assim, ó, de um lado, o caso reto, depois a gente divide e coloca aqui o caso oblíquo. Eu sei que eu subi e nós tivemos que subir por uma razão que eu já vou explicar. Ó, aqui, ó, caso reto, beleza? Vamos dividir aqui para ficar tudo bem organizadinho. Ó, vamos dividir o caso oblíquo também. Montando a nossa tabela, olha como é que isso aqui vai ficar legal. Você vai dividir o caso oblíquo em dois tipos, tá? Você tem os pronomes do caso oblíquo, os pronomes átonos e os pronomes tônicos. Pablo, o que significa átono? Átono significa sem tonicidade, fraquinho, com o som fraco, tônico, com o som forte. É essa a diferença fundamentalmente falando, tá? E agora vamos preencher essa tabela. Pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Sobrou um espaço aqui embaixo. Eu quero que você deixe esse espaço, que é para eu colocar uma outra informação bem importante. Vamos preencher aqui, ó, os pronomes oblíquos átomos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, e repete aqui a palavra se. Joia? Aqui, nos tônicos, colocaremos mim, comigo, depois ti, contigo, depois se, consigo, depois você vai repetir a palavra nós e vai escrever conosco, aí vós, convosco, e depois se e consigo. O senhor repetiu, eu sei, é porque a terceira pessoa repete mesmo, tá bom? Além disso, eu gostaria de que você colocasse aqui embaixo uma informação importante. Os pronomes do caso reto, na maior parte das situações, vão desempenhar uma função sintática presa, que é a função de sujeito. Na maior parte dos casos, desempenharão a função de sujeito. Os pronomes do caso oblíquo podem desempenhar duas funções principais, na maior parte dos casos. A função de complemento e a função de adjunto. Eu estou colocando esse nome já para você antecipar e depois saber como é que isso vai funcionar na hora de analisar. Agora, há coisas bem importantes que você precisa saber. Esses pronomes funcionam com um princípio que nós chamamos de uniformidade de tratamento. Quer dizer, se eu estou utilizando aqui a primeira pessoa do singular e eu for continuar com os pronomes, eu preciso continuar na mesma linha. Como assim, professor? Você diz, eu me enganei. Entendeu? Tu te enganaste. Ele se enganou. Nós nos enganamos, vós vos enganais, eles se enganaram. Nós nos encontraremos, certo? Então é muito importante que você perceba isso. Algumas pessoas escrevem assim, ó, eu se confundi. Pô, confundiu mesmo, misturou a primeira com a terceira pessoa. Nós se vemos lá, Deus me livre, me matou aqui, cara. Nós nos veremos, isso é o princípio da uniformidade de tratamento. Cuidado para não errar. Outra coisa importante, pronomes como consigo e si são de natureza reflexiva, tá? Ele pegou para si aquela prova, tá? Ele leva consigo o conhecimento, natureza reflexiva. Muita atenção para isso aí,
Joia? Muita atenção para isso. Agora, eu vou explicar para você o que significa dizer quais essas funções sintáticas, tá? Então eu vou colocar aqui agora no nosso quadro a explicação a respeito da função sintática desses pronomes. Só para você saber, você poder ler um exemplo, né? Pronome com função de sujeito, de complemento e de adjunto. A primeira frase que eu coloquei ali, o pronome tem função de sujeito. Então olha só, a frase é: Joana pediu para eu lavar o carro. Vamos lá. Qual é o pronome pessoal aqui? O pronome pessoal é a palavra eu. E agora eu vou te perguntar, quem vai lavar o carro? Eu. Quer dizer que a palavra eu, em relação à palavra lavar, é o sujeito. Pablo, eu pensei que Joana fosse o sujeito. Joana é o sujeito, mas é o sujeito de pedir, não de lavar. Beleza? O sujeito do verbo lavar é o pronome eu. Aqui você enxergou a primeira função. Olha a segunda função. Função de complemento. Tá ali, comprei um presente e o dei para minha mãe. Comprei um presente e o dei para minha mãe. Para você entender o que eu vou explicar aqui, é preciso que você tenha um pouco de imaginação. O que foi que eu comprei? Um presente. Isso é o complemento do verbo comprar, tá? Eu comprei, quem comprou, comprou alguma coisa. Agora olha aqui, o verbo dar. Eu dei o que para minha mãe? Ah, eu dei um presente. Qual palavra garante para você que o que você deu para a sua mãe foi o presente? A palavra o. Então, este o que está aqui é um pronome, certo? Mas qual é a função dele? Ele foi empregado para representar o termo um presente. Concorda que se eu dissesse dei um presente para minha mãe, teríamos ali o complemento do verbo? Exato, teríamos o objeto direto. Quer dizer que este pronome está empregado na função de complemento verbal. Está complementando o sentido do verbo dar. Beleza? Então aqui você viu o pronome como complemento do verbo. Joia? Segunda função. Olha a terceira função. Função de adjunto. A frase é: a menina pegou-me a mão. Pablo, eu nem sei o que é um adjunto. Vou explicar. Um adjunto é um elemento especificador de sentido. Ele ajuda a particularizar o sentido de uma expressão, tá? Então, o que você vai pensar aqui comigo? O pronome é a palavra me. Pablo, então ele está especificando o pegou. Não, cara. Calma, calma. De quem era a mão? A menina pegou minha mão. A mão era minha. Então, a palavra me, apesar de estar ligada ao verbo pegar, está especificando o sentido da palavra mão. Correto? E você percebeu que está dando uma ideia de posse aqui, que tem um sentido possessivo? Exato. Então, o que acontece? Como a palavra me especifica o sentido da palavra mão, ela está na função de adjunto. A palavra mão é um verbo ou é um nome? É um nome. Então, isso é um adjunto adnominal. Beleza? Para você memorizar e anotar aí no seu material, anote aí no seu material, tá? Anote aí, tá? De jeito bem gostoso. Quando o pronome obliquo tiver sentido possessivo, quando ele tiver sentido de posse, ele será um adjunto adnominal. Ele desempenhará a função de adjunto adnominal. Se for necessário, para o vídeo e volta, tá? Para você anotar isso. É muito, muito importante. Beleza? E a última coisa que eu vou falar, que é para encerrar agora esta aula, né? Essa parte da aula, eu vou explicar para você o que é que acontece quando nós empregarmos um pronomezinho desses aqui com uma coisa que a gente vai chamar de verbo causativo e sensitivo. O que é isso? Um verbo causativo é aquele que dá uma ideia da causa de alguma coisa. Mandar, pedir, obrigar ou fazer. E o sensitivo é aquele que dá a ideia de um dos 5 sentidos. Tá? Ou
sentir, ouvir, ver, tá? É isso. Quando você tiver esse caso, nós teremos duas funções para o mesmo pronome. Veja o exemplo. Se eu pegar uma frase como mandou-me... Vê se essa frase que está aqui é isso mesmo. Mandou-me ler o resultado. Mandou-me ler o resultado. Tava ali o rapaz, mas eu comecei direto pelo verbo. Onde é que está o pronome, galera? O pronome está aqui. O me. O me é o pronome. Esse me não representa a primeira pessoa? Representa a primeira pessoa. Eu poderia escrever mandou eu ler o resultado? Não. Por quê? Porque pensa comigo. O que foi que o rapaz mandou? Mandou eu ler o resultado. Como a palavra eu fará parte do complemento do verbo mandar, lembra que eu disse que para ser complemento tem que ser um pronome do caso oblíquo? Exato. Então eu tenho que usar a palavra me. Essa é a única forma correta. Então, quando eu digo mandou-me, a palavra me em relação ao verbo mandar serve como objeto direto, ou seja, complemento verbal. É complemento do verbo mandar. Agora eu pergunto, quem é que vai ler o resultado? Eu. Mas eu não posso ter a palavra eu aqui, porque a palavra me já está representando. Então, nós vamos dizer que a palavra me é sujeito do verbo ler. Pablo, pode acontecer isso na análise sintática do português? Uma palavra ter duas funções? Pode. Aqui ela é objeto do primeiro verbo e sujeito do segundo. Você pode dar outro exemplo para eu anotar aqui no material? Posso. Olha só. Eu a fiz chorar. Beleza? Eu, sujeito do verbo fazer. O que foi que eu fiz? Fiz. Esse a representa a palavra ela. Chorar. Então, o que acontece? Este a é complemento do verbo fazer. Lembra? É como se eu dissesse, fiz ela chorar. Você não pode falar fiz ela, porque fica errado, tá? Não pode. Não pode servir de complemento o ela. Então aqui, ó, eu a fiz chorar. Em relação ao verbo fazer, esse a é complemento verbal. Agora, quem foi que chorou? Quem chorou foi ela. Então, em relação ao verbo chorar, esse a representa a função de sujeito, tá? Isso só vai acontecer com verbos causativos e sensitivos. É uma coisa um pouco mais específica, sei que é mais trabalhoso, mas é importante saber de toda maneira. Ok? Finalizamos essa primeira parte aqui, vamos adiante porque ainda há muito pronome para a gente estudar. Valeu? Força, guerreiro!